Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar aqui a leitura das Memórias da Irmã Lúcia, da primeira memória, que nos oferece um retrato acerca de Jacinta, através da sua descrição. E ela vai começar a falar da primeira aparição. Eis aqui, excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Bispo, um pouco mais ou menos como se passaram os 7 anos que tinha Jacinta, quando apareceu belo e risonho, como tantos outros, o dia 13 de maio de 1917. Escolhemos nesse dia, por acaso, se é que nos desígnios da providência há acasos, para a pastagem do nosso rebanho, a propriedade pertencente a meus pais, chamada Cova de Iria. Determinamos, como de costume, qual a pastagem do dia junto do barreiro, de que já falei, a Vossa Excelência, Reverendíssima, e tivemos por isso que atravessar a charneca, o que nos tornou o caminho dobradamente longe. Tivemos por isso que ir devagar, para que as ovelhinhas fossem pastando pelo caminho, e assim chegamos cerca do meio-dia. Não me detenho agora de contar o que se passou nesse dia, porque Vossa Excelência, Reverendíssima, já sabe tudo, e seria perder tempo. Como perdê-lo, me parece, a não ser por estar a obedecer todo o que levo a escrever isto, pois não vejo que utilidade Vossa Excelência, Reverendíssima, possa tirar daqui, a não ser o conhecimento da inocência da vida desta alma. Antes de começar a contar-vos, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor, o que me lembro do novo período da vida da Jacinta, tenho que dizer que há algumas coisas nas manifestações de Nossa Senhora que nós tínhamos combinado nunca dizer a ninguém, e talvez agora me veja obrigada a dizer alguma coisa disso, para dizer onde a Jacinta foi beber tanto amor a Jesus, ao sofrimento e aos pecadores, pela salvação dos quais tanto se sacrificou. Vossa Excelência, Reverendíssima, não ignora como foi ela que não podendo conter em si tanto gozo, quebrou o nosso contrato de não dizer nada a ninguém. Quando, nessa mesma tarde, absorvidos pela surpresa, permanecíamos pensativos, a Jacinta de vez em quando exclamava com entusiasmo: "Ai, que senhora tão bonita!" "Estou mesmo a ver", dizia-lhe eu. "Ainda vais dizer a alguém?" "Não digo não", respondia. "Está descansada." No dia seguinte, quando o seu irmão correu a dar-me a notícia de que ela o tinha dito, à noite em casa, a Jacinta escutou a acusação sem dizer nada. "Vês? Eu bem me parecia", disse-lhe eu. "Eu tinha cá dentro uma coisa que não me deixava estar calada", respondeu Jacinta, com as lágrimas nos olhos. "Agora não chores e não digas mais nada a ninguém do que essa senhora nos disse." "Eu já disse." "O que dissestes?" "Disse que essa senhora prometeu levar-nos para o céu." "E logo foste dizer isso?" "Perdoa-me, eu não digo mais nada a ninguém." E assim acaba a 7ª parte que Lúcia escreveu nas suas memórias, acerca do que aconteceu após a primeira vez que viu Nossa Senhora. Os pastorinhos já tinham visto, no ano anterior, o anjo de Portugal. O anjo lhes apareceu no ano de 1916. Eu já estive a ler sobre isso e a aparição do anjo causou-lhes algo diferente do que causou a aparição de Nossa Senhora. O anjo, quando se manifestou aos pastorinhos, a Jacinta, à Lúcia e ao Francisco, ele deixava sempre, depois de cada aparição, uma atmosfera, uma espécie de sentimento, uma espécie de emoção nos pastorinhos que eles não conseguiam falar, não conseguiam dizer ou comentar, seja o que for. Eles ficavam numa espécie de êxtase. Eu depois vou tentar voltar a comentar sobre isso. Isto está na 4ª memória e no livro que está online
na página 140, está assim escrito: quando falávamos no anjo, não sei o que sentíamos. A Jacinta dizia: não sei o que sinto, já não posso falar, nem cantar, nem brincar, e não tenho força para nada. Eu também não, respondeu Francisco, mas que importa? O anjo é mais bonito que tudo isso. Pensemos nele. Na terceira aparição do anjo, a presença do sobrenatural foi ainda muitíssimo mais intensa. Por vários dias, nem mesmo Francisco se atrevia a falar. Dizia depois: gosto muito de ver o anjo, mas o pior é que depois não somos capazes de nada. Eu nem andar podia. Não sei o que tinha. E então, por que eu estou a dizer isso? Porque Nossa Senhora, e a Lúcia depois, noutra memória, vai dizer isso, quando Nossa Senhora apareceu a eles, foi diferente do que causou o anjo. Parecia que quando Nossa Senhora lhes apareceu, algo lhes fazia falar. Era diferente, completamente o sentimento. E a Jacinta, parece-me que foi a primeira que sentiu que não conseguiu conter isso. Não conseguiu conter que tinha visto a Senhora. Na altura ainda não sabiam dizer que era Nossa Senhora, mas diziam que a Senhora era uma senhora muito bonita, como ela dizia. Jacinta e Francisco ficavam muito nesta ideia de que há tanta luz, tanta beleza, e por isso esta primeira aparição de Nossa Senhora causou nos pastorinhos um sentimento tal que a Jacinta, que era a mais pequena deles, que era a mais pequena em idade, ela não conseguiu conter. Quando chegou em casa, começou a dizer que tinha visto uma senhora muito bonita e que esta senhora prometeu levar a eles para o céu. E Lúcia ficou logo muito chateada quando percebeu no dia seguinte que o segredo tinha sido revelado, porque a intenção dos pastorinhos talvez era que continuassem a ver Nossa Senhora, mas sem dizer nada a ninguém, assim como aconteceu com a aparição do anjo. Ninguém soube, só mais tarde, muito mais tarde, que Lúcia depois foi revelar essa situação. Quer dizer, a Lúcia queria que ficasse tudo no segredo, como foi a aparição do anjo. E o que aconteceu é que o facto da Jacinta ter dito depois vai causar o que vai acontecer a seguir. Vai causar que muita gente comece a procurar ir a Fátima para as aparições a cada dia 13. E começou assim a vir muita gente. Outro pormenor que as pessoas têm que pensar é que aquele lugar onde apareceu Nossa Senhora pertencia aos pais de Lúcia e era usado muitas vezes para agricultura, para plantar coisas, e tinham lá muitas coisas que era de sustento da família, e naquele tempo todos sabem o quanto as pessoas dependiam das coisas produzidas na terra. E à medida que as pessoas vão chegando e vão vindo, vai causar muitos transtornos para a família de Lúcia, que vai perder muita coisa, vai perder muitas coisas que estavam nesses terrenos, nos terrenos da Covadeiria. E os pais de Lúcia nunca quiseram nada em troca. Teve uma altura que o pai de Lúcia tentou que não pisassem nas coisas, quer dizer, continuar a fazer o mesmo. Por isso, começou para a família de Lúcia e para a família dos pastorinhos uma etapa completamente diferente. E isto vai causar um impacto tal nos pastorinhos que vocês vão perceber que quando nós descobrimos o que é que Deus quer de nós, o que é realmente a fé católica, é como aquele homem que Jesus contou, que descobre um grande tesouro num campo. E então o que é que ele faz? Ele junta todo o dinheiro que consegue juntar para comprar aquele campo, para que possa ter aquele tesouro. Em Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 44 e seguintes. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual, quando um homem o acha,
esconde-o e, pelo gosto que sente de o achar, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e, tendo encontrado uma de grande preço, vai e vende tudo o que tem e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que colhe toda a casta de peixes. Quando está cheia, os pescadores tiram-na para fora e, sentados na praia, escolhem os bons para os vasos e deitam fora os maus. Será assim no fim dos séculos: virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então vemos aqui o quanto Jesus nos adverte que quando aceitamos, quando descobrimos o que é a verdade, o que é a fé católica, o que é a vontade de Deus, nada mais importa. Nós temos de fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para cumprir a vontade de Deus, porque queremos ir para o céu, queremos ser salvos. E Jesus aqui foi bastante explícito. O tesouro é a fé católica. É esta certeza de irmos para o céu, de sermos salvos, por causa da verdade que Jesus nos veio revelar. E por isso Jesus falou também da pérola, que o negociante dá tudo para comprar, porque nós temos que dar tudo da nossa vida para fazermos e cumprirmos os mandamentos de Deus. E depois Jesus ainda complementa com a tal rede que separa os bons e os maus. Isso estamos a falar do tempo em que nós vamos ser julgados e então ou condenados ou salvos. Quando as pessoas encontram a verdadeira fé católica, a fé católica de sempre, as pessoas começam a fazer efetivamente uma separação do antes e depois. Porque não existe maior tesouro do que Deus nos conceder a salvação eterna, de Deus nos conceder o céu. Quando Nossa Senhora disse aos 3 pastorinhos que eles iam para o céu, eles sabiam que estavam a receber o melhor tesouro que um católico deseja receber. Foi uma alegria muito grande para os pastorinhos saberem que iam para o céu. E a Jacinta chorou quando viu que não conseguiu conter que ela tinha visto Nossa Senhora, que tinha visto aquela senhora tão linda. Eles ainda não tiveram a ideia, a certeza de que essa senhora era Nossa Senhora. Mas o importante para estas crianças é que elas sabiam que iam para o céu, como se fosse o maior tesouro. E é isso que eu estou a falar, de tesouro. O maior tesouro que nós podemos ter é sabermos que vamos para o céu. E esse tesouro que nós temos que dar tudo de nós, todo o nosso esforço, como aquele homem que fez tudo para comprar aquele terreno, para ter acesso àquele tesouro. É um convite para todos nós. Nós também temos que, a partir do momento que descobrirmos que há o caminho, a verdade e a vida que está em Jesus Cristo. E por isso, nada mais é importante do que o que Ele ordenou para fazer. E nada mais importa para além desse tesouro. E esse tesouro é o céu. Que para conseguirmos o céu, como os 3 pastorinhos, eles não vão achar que, por Nossa Senhora ter dito a eles que eles iam para o céu, os pastorinhos não vão ficar parados à espera do dia que vão para o céu. Nossa Senhora disse-lhes que iam para o céu. Mas para esses pastorinhos, para estas crianças, elas sabiam que o caminho para o céu não é um caminho largo e espaçoso. E essas crianças vão nos ensinar que apesar de terem tido de Nossa Senhora a certeza de que iam para o céu, mesmo assim elas não pararam, não descansaram,
de fazer aquilo que Nossa Senhora lhes pedia para fazer. Porque o tesouro que Nossa Senhora lhes tinha dado de ir para o céu era um tesouro que eles não queriam só para eles. Porque nessa aparição, Nossa Senhora disse para eles que eles iam para o céu, mas lhes fez uma pergunta muito importante. Perguntou assim, Nossa Senhora: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores? E os pastorinhos disseram: sim, queremos. E depois de ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E por isso, o que eles vão fazer depois são orações, sacrifícios e muita penitência pelos pecadores, como Nossa Senhora lhes pediu. Por isso os pastorinhos, mesmo com a certeza de que iam para o céu, eles não queriam ir sozinhos para o céu. Eles queriam levar com eles os tais pecadores que Nossa Senhora disse nessa primeira aparição. Por isso os pastorinhos, mesmo com a certeza de Nossa Senhora, eles vão perceber depois, na segunda aparição, quando Nossa Senhora lhes mostrar o inferno. Os pastorinhos, apesar de saberem que iriam para o céu, eles sabiam que, como já disse Jesus Cristo, o caminho não era largo e espaçoso. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que acertam com ele. Isso está em São Mateus, capítulo 7, versículo 13. Difícil e cuja porta tão estreita, e que são poucos os que acertam com esse caminho. E os pastorinhos sabiam que a partir daqui eles teriam que fazer muitos sacrifícios, muita penitência e muita oração pelos pecadores. Começava dessa maneira a cruz para cada uma dessas crianças. Cada uma delas vai ter que levar atrás de si pequenos sacrifícios e grandes sacrifícios. E vai nos ensinar que mesmo sendo crianças, elas sabiam que para ir para o céu nós temos que levar outros conosco. Não podemos ir sozinhos. Mas esta pergunta que Nossa Senhora fez aos 3 pastorinhos, ela também faz a cada um de nós. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.